Confissões por Santo Agostinho. Tradução pela editora Vozes. Publicação pela Folha de São Paulo. Livro 4. O Professor. 1. 9 anos de erro. Durante esse período de 9 anos, desde os 19 até os 28, cercado de muitas paixões, era seduzido e seduzia. Era enganado e enganava. Às claras, com as ciências a que chamam liberais, e as ocultas, sob o falso nome de religião. Aqui ostentava-me soberbo, além supersticioso e em toda a parte vaidoso. Ora corria atrás da futilidade da glória popular, até aos aplausos dos teatros, aos jogos florais, ao torneio de coroas de feno, às bagatelas de espetáculos e paixões desenfreadas. Ora, desejando purificar-me destas nódoas, conduzindo aos que eram chamados eleitos e santos, alimentos com que, na oficina dos seus estômagos, fabricassem anjos e deuses que me dessem a liberdade. Seguia essas práticas, dando-me a elas com meus amigos, iludidos por mim e comigo. Gracejavam de mim os orgulhosos e os que ainda não foram salutarmente prostrados e esmagados por vós, meu Deus. Eu, para vosso louvor, hei de confessar meus erros. Permiti-me, eu vô-lo peço, e concedei-me que percorra com memória fiel os desvios passados dos meus erros, imolando-vos uma vítima de louvor. Com efeito, sem vós, que sou para mim mesmo, senão um guia para o abismo? Que sou, quando tudo me corre bem, senão um pequenino sugando o vosso leite e gozando de vós, alimento que não se corrompe? E quem é o homem, seja quem for, se é homem? Riam-se de mim os fortes e os poderosos, mas eu, fraco e pobre, confesso-me a vós. Dois. Pela estrada larga. Ensinava por aqueles anos retórica e, vencido pela cobiça, vendia esta vitoriosa verbosidade. Contudo, como sabeis, Senhor, preferia ter bons discípulos dos que se chamam bons e, com simplicidade, ensinava-lhes artifícios para deles usarem. Não contra a vida de um inocente, mas em proveito, por vezes, da vida de um criminoso. E vós, meu Deus, vistes de longe resvalar num caminho escorregadio e cintilar com muita fumaça esta minha boa-fé, que eu no ensino mostrava aos amantes da vaidade, indagadores da mentira. Nisto era-lhes companheiro. Por esses anos tinha em minha companhia uma mulher que não havia sido reconhecida em matrimônio, que se chama Legítimo, e que fora procurada por um inquieto ardor, falho de prudência. Mas era só uma, e guardava-lhe a fidelidade do leito.
Com meu exemplo, aprendi claramente, por experiência, qual é a distância que existe entre a moderação do prazer conjugal, contratado em vista da geração, e o pacto do amor sensual. Deste também nascem filhos, mas contra a vontade dos pais, se bem que, uma vez nascidos, se vejam obrigados a amá-los. Recordo-me também que, sentindo vontade de concorrer a um certame de poesia dramática, não sei que feiticeiro me mandou perguntar que dádiva lhe queria oferecer para eu sair vencedor. Mas eu, que detestava e abominava práticas tão nojentas, respondi-lhe que não consentia que se matasse uma mosca para ganhar a vitória, mesmo que o prêmio fosse uma coroa de ouro incorruptível. Sim, porque esse homem tinha de matar animais em sacrifício, julgando ele que, com tais honras, convidaria os demônios a me darem um voto. Mas não foi por amor da vossa pureza, ó meu coração, que repudiei este crime. Não sabia amar-vos quem não sabia conceber, senão esplendores corpóreos. Não é verdade que a alma que suspira por tais quimeras se aniquila longe de vós, coloca sua confiança na falsidade e apacenta ventos? Não queria, é certo, que por minha causa se sacrificasse aos demônios, mas por superstição sacrificava-lhes a alma. Com efeito, que significa apacentar ventos, se não apacentar os espíritos diabólicos, isto é, tornarmo-nos, por nossos erros, objeto de seu prazer e menosprezo? 3. A sedução da astrologia. Não desistia, por isso, totalmente, de consultar os embusteiros, a que chamam matemáticos, por me parecer que não sacrificavam nem dirigiam preces a nenhum espírito para adivinhar o futuro, ação que, consequentemente, repele e condena a piedade cristã e verdadeira. Bom é, portanto, confessar-se o homem a vós, Senhor, e dizer-vos: compadecei-vos de mim. Curai a minha alma, porque pequei contra vós. Porém, não deve abusar da vossa indulgência para se dar permissão de pecar. Deve antes lembrar-se da palavra do Senhor. Este curado, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ora, esses astrólogos procuram destruir o efeito salutar deste conselho quando dizem: a causa inevitável de pecares vem-te dos céus. Também afirmam: foi Vênus, ou Saturno, ou Marte quem praticou esta ação. Evidentemente, para que o homem, carne, sangue e orgulhosa podridão, se tenha por irresponsável e atribua toda a culpa ao Criador e Ordenador do céu e dos astros. E este quem é, senão vós, nosso Deus? Suavidade e origem da justiça que haveis de pagar a cada um segundo as suas obras, e não desprezais o coração contrito e humilhado. Ora, havia nesse tempo um homem sagaz, peritíssimo e nobilíssimo na arte da medicina.
Foi este quem, por sua própria mão, me colocou na cabeça doentia a coroa, o prêmio do concurso. Colocou-a como procônsul, não como médico, pois só vós, que resistis aos soberbos e dais graças aos humildes, curais desta doença. Mas, ainda que não fosse mais que pela mão daquele velho, me abandonastes ou cessastes de proporcionar remédio à minha alma? Tendo mais familiaridade com ele, estava atento e assiduamente suspenso das suas conversas que, sem atavios de palavras, eram, pela viveza do pensamento, agradáveis e solenes. Logo que, por conversa, chegou ao conhecimento de que me tinha dado a leitura dos livros dos astrólogos, admoestou-me, com paternal benevolência, a que os rejeitasse e em tal quimera não despendesse cuidado e trabalho que me seriam necessários para assuntos de utilidade. Acrescentou que se tinha entregado tão bem a esse estudo, a ponto de, nos seus primeiros anos, ter tido o desejo de o adotar como profissão para manter a vida. Já compreendia Hipócrates e assim poderia também entender aqueles livros. Contudo, abandonou-os para seguir a medicina, só pelo motivo de ter descoberto a sua falsidade absoluta. Como homem sério, não queria ganhar o pão enganando os outros. Abre aspas. Mas tu, disse-me ele, tens a retórica para te manteres na sociedade. Segues estas mentiras não por necessidade, mas por gosto e de livre arbítrio. Para que mais confiadamente me acredites, repara que quem te diz isso sou eu, que estudei astrologia com tanto ardor, como quem dela somente queria viver. Fecha aspas. Perguntei-lhe então o motivo por que saíam tantos presságios. Respondeu-me, como pôde, que era pela força do acaso espalhado por toda a parte na natureza. Se alguém, dizia ele, consulta casualmente as páginas de qualquer poeta, que de propósito cante um assunto inteiramente indiferente, depara muitas vezes com um verso admiravelmente adaptável à sua preocupação. Não é para admirar que, em virtude de algum instinto superior, soe, na alma humana, inconsciente do que em si se passa, alguma palavra que se harmonize, não por arte, mas por acaso, com os gestos e fatos do investigador. Foi isto que, daquele médico, ou antes, por meio dele, me fizestes aprender. Pintastes em minha memória o que mais tarde devia procurar por mim mesmo. Mas, por então, nem ele, nem o meu queridíssimo Nebrídio, jovem tão bom e tão casto, que mofava de toda essa arte de adivinhar, me puderam persuadir que a rejeitasse, porque, mais do que eles, movia-me a autoridade dos seus autores. Também não tinha ainda encontrado prova evidente que eu procurava, por onde pudesse ver sem ambiguidade que os presságios dos astrólogos consultados saíam certos por acaso ou sorte, e não pela arte da observação dos astros. 4. A perda de um amigo. Por aqueles anos, no tempo em que começava a ensinar no município onde nasci, travei relações com um amigo que, por ser meu companheiro nos estudos, por ter a minha idade
e estar como eu na flor da juventude, me veio a ser muito querido. Menino, havia crescido comigo. Tínhamos andado juntos na escola e juntos jogado também. Mas então ainda não era amigo íntimo, nem mesmo mais tarde a nossa amizade foi verdadeira. Com efeito, só há verdadeira amizade quando sois vós quem enlaça os que vos estão unidos pela caridade difundida em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Contudo, era-me sumamente doce esta amizade aquecida ao calor de idênticos estudos. Da verdadeira fé que ele, na adolescência, já não conservava íntima nem profundamente, eu o tinha arrastado para as minhas quimeras supersticiosas e funestas que faziam derramar lágrimas à minha mãe. Quanto a ideias, já este homem andava comigo errante. Minha alma já não podia passar sem ele. Mas eis que, indo no encalço dos escravos fugitivos, vós, ó Deus de vingança, que sois juntamente fonte de misericórdia e nos converteis por modos admiráveis, eis que o levastes desta vida, quando apenas se tinha passado 1 ano sobre esta amizade, para mim mais doce que todas as suavidades de minha vida. Que homem haverá, um só que seja, que possa enumerar os vossos louvores, ainda dos que só em si experimentou? O que não fizestes vós então, ó meu Deus? Como é impenetrável o abismo dos vossos juízos! Lutando ele com febre, jazeu por muito tempo, sem acordo, banhado em mortal suor. Sendo o caso desesperado, batizaram-no, sem ele o saber. Não me importei com isso, persuadido de que o seu espírito reteria antes o que de mim recebera, que a cerimônia feita sobre o corpo inanimado. Mas sucedeu inteiramente o contrário. Recobrou o ânimo e melhorou. Imediatamente, apenas pude falar com ele, o que se realizou logo que ele também pôde. De tal maneira dependíamos um do outro, que não me afastava do seu lado. Tentei pôr a ridículo, na sua presença, o batismo que recebera com privação do entendimento e dos sentidos. Mas já lhe haviam dito que o havia recebido. Olhou-me então com horror, como a inimigo. Com incrível e brusca liberdade, avisou-me que, se queria continuar a ser seu amigo, acabasse com tais modos de falar. Estupefacto e perturbado, reprimi toda a emoção, esperando que convalescesse e recuperasse as forças da saúde, para assim poder tratar com ele o que quisesse. Mas, arrancado a minha louca amizade, a fim de consolar a minha alma e se conservar junto de vós, poucos dias depois, estando eu ausente, recai na febre e expira. Com tal dor, entenebreceu-me o coração. Tudo o que via era morte. A pátria era para mim um exílio,
e a casa paterna um estranho tormento. Tudo o que com ele comunicava, sem ele convertia-se-me em enorme martírio. Meus olhos indagavam-no por toda parte e não me era restituído. Tudo me aborrecia, porque nada o continha e ninguém me avisava: ali vem ele, como quando voltava ao encontrar-se ausente. Tinha me transformado num grande problema. Interrogava a minha alma por que andava triste e se perturbava tanto, e nada me sabia responder. Se lhe dizia: espere em Deus, não obedecia. E com razão, pois o homem tão querido que eu perdera era mais verdadeiro e melhor que o fantasma em que lhe mandava ter esperança. Só o choro me era doce. Só ele sucedera ao meu amigo nas delícias da alma. Cinco. O reconforto das lágrimas. Agora, Senhor, já tudo passou e o tempo aliviou a minha ferida. Poderei aproximar da vossa boca o ouvido do coração para ouvir de vós, que sois a verdade, o motivo por que o choro é doce aos desgraçados? Ainda que vos acheis presente em toda parte, repelistes para longe de vós a nossa miséria? Permaneceis também em vós mesmo quando somos revolvidos pelos acontecimentos? Se não chorarmos a vossos ouvidos, nada restará da nossa esperança. Donde provém o suave fruto que se colhe da amargura da vida, dos gemidos, dos prantos, dos suspiros, das queixas? Encontraremos aí doçura pela esperança que temos de nos atenderdes? Na verdade, isso sucede na oração, porque esta encerra a ânsia de chegar até vós. Mas ter-se-á dado o mesmo caso com a dor do objeto perdido e a tristeza que então me cobriram? Já não esperava que o meu amigo revivesse, nem o suplicava com lágrimas. Só me condoía e chorava, porque era infeliz e tinha perdido a minha alegria. Sucederia isto porque o pranto, que de si é amargo, nos deleita quando nos invade o fastio dos prazeres que antes gozávamos, andando nós aborrecidos com eles? 6. Violência da dor. Mas para que falar de tudo isso, se agora não é tempo de investigar, mas de me confessar a vós? Era desgraçado, e desgraçada é toda a alma presa pelo amor às coisas mortais. Despedaça-se quando as perde
E então sente a miséria que o torna miserável, ainda antes de as perder. Eis o que era nesse tempo. Chorava muito amargamente e descansava na amargura. Era um desgraçado. Todavia tinha em maior apreço essa miserável vida que aquele amigo. Pois, se bem que desejasse mudar de vida, preferia, contudo, perdê-lo a ele e não a ela. Não sei se quereria morrer por ele, como se conta, se não é ficção, de Orestes e Pílades, que juntamente desejavam morrer um pelo outro, porque o não viverem juntos era para eles pior que a própria morte. Mas não sei que sentimento tinha nascido em mim, tão contrário a este. Dominava-me um pesadíssimo tédio de viver e um medo de morrer. Creio que quanto mais o amava, mais odiava e temia, como inimigo feroz, a morte que o arrebatara a mim. Julgava que ela ia consumir, de repente, todos os homens, já que isto mesmo o pôde fazer a ele. Era exatamente este o meu estado de espírito, se bem me lembro. Eis o meu coração, ó meu Deus, ei-lo por dentro. Reparai nestas evocações do passado, ó esperança minha, que me limpais da imundície destas afeições, dirigindo para vós os meus olhos e arrancando do laço os meus pés. Admirava-me de viverem os outros mortais, quando tinha morrido aquele que eu amava, como se ele não houvesse de morrer. E, sendo eu outro ele, mais me admirava de ainda viver, estando ele morto. Que bem se exprimiu um poeta quando chamou ao seu amigo metade da sua alma. Ora, eu que senti que a minha alma e a sua formavam uma só em dois corpos, tinha horror à vida, porque não queria viver só com metade. Talvez por isso é que receava morrer. Não viesse a morrer totalmente aquele a quem eu tanto amara. 7. Deixa Tagaste. Oh, loucura que não sabe amar os homens humanamente. Ah, que louco o homem que sofre, sem conformidade, os reveses humanos. Assim eu era então. Por isso, inquietava-me, suspirava, chorava, perturbava-me sem descanso nem circunspecção. Trazia a alma despedaçada escorrendo sangue. Repugnava-lhe ser por mim conduzida, e eu não encontrava lugar onde a depusesse. Não descansava nos bosques amenos, nem nos jogos e cânticos, nem em lugares suavemente perfumados, nem em banquetes faustosos, nem no prazer da alcova e do leito.
nem finalmente nos livros e versos. Tudo me horrorizava, até a própria luz. Tudo o que não era o que ele era tinha por mau e fastidioso, exceto os gemidos e lágrimas, pois só nestas encontrava algum repouso. Mas apenas de lá arrancava a minha alma, pesava sobre mim o grande fardo da desgraça. Sabia, ó Senhor, que a devia erguer para vós a fim de ser curada. Mas não queria nem tinha forças, tanto mais que, ao pensar em vós, não éreis vós, mas um fantasma irreal e o erro. Se ali tentava colocá-la para descansar, deslizava pelo vácuo e ruía sobre mim, continuando eu a ser um lugar de infelicidade, onde não podia permanecer e donde não podia afastar-me. Para onde meu coração fugiria de meu coração? Para onde fugiria de mim mesmo? Para onde não me seguiria? Por isso fugi da pátria. Os olhos procurar-me-iam menos esse amigo, lá onde não costumavam vê-lo. Da cidade de Tagaste, vim para Catargo. 8. O tempo diminui a dor. O tempo não descansa, nem rola ociosamente pelos sentidos, pois produz na alma efeitos admiráveis. O tempo vinha e passava, dia após dia. Vindo e passando, inspirava-me novas esperanças e novas recordações. Pouco a pouco, reconfortava-me nos antigos prazeres, a que ia cedendo a minha dor. Não se sucediam, é certo, novas dores, mas fontes de novas dores. Mas por que me penetrava tão facilmente e até ao íntimo aquela dor, se não porque derramei na areia a minha alma, amando um mortal, como se ele não houvesse de morrer? Confortavam-me e alegravam-me, sobretudo, as consolações de outros amigos, com os quais amava o que amava em vez de vós. Ou seja, a extensa fábula e a longa mentira a cujo contato impuro se corrompia o nosso espírito, levado da comichão de ouvir o que lhe lisonjeava as paixões. Porém, esta fábula não morria em mim, ainda que morresse algum dos meus amigos. Havia neles outros prazeres que me seduziam ainda o coração. Conversar e rir, prestar obséquios com amabilidade uns aos outros, ler em comum livros deleitosos, gracejar, honrar-se mutuamente, discordar de tempos a tempos, sem ódio, como cada um consigo mesmo. E por meio desta discórdia raríssima, afirmar a contínua harmonia, ensinar ou aprender reciprocamente qualquer coisa, ter saudades dos ausentes e receber com alegria os recém-vindos. Destes e semelhantes sinais que,
procedendo do coração dos que se amam e dos que se pagam amor com amor, manifestam-se no rosto, na língua, nos olhos e em 1000 gestos cheios de prazer, como se fossem gravetos. Inflamam-se os corações e de muitos destes se vem a formar um só. 9. A verdadeira amizade. É isto que se ama nos amigos. De tal maneira se amam que a consciência humana se julga culpada, se não ama a quem lhe paga amor com amor, ou se não paga com amor a quem primeiro a amou, só procurando na pessoa do amigo os sinais exteriores da benevolência. Daí esse luto quando alguém morre, as trevas de dores, o coração umedecido pela mudança da doçura em angústia e a morte dos vivos pela perda da vida dos mortos. Feliz o que vos ama, feliz o que ama o amigo em vós e o inimigo por amor de vós. Só não perde nenhum amigo aquele a quem todos são queridos, naquele que nunca perdemos. E quem é esse, senão o nosso Deus? O Deus que criou o céu e a terra e os enche, porque enchendo-os, os criou. Ninguém vos perde, a não ser quem vos abandona. E se vos deixa, para onde vai? Para onde foge, senão de vós manso, para vós irado? Onde é que não encontra no seu castigo a vossa lei? A vossa lei é a verdade, e vós a própria verdade. 10. Insatisfação nas criaturas. Deus das virtudes, convertei-nos, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Para qualquer parte que se volte a alma humana, é a dor que se agarra, se não se fixa em vós. Ainda mesmo que se agarre às belezas existentes fora de vós e de si mesma. Estas nada teriam de belo se não proviessem de vós. Nascem e morrem. Nascendo, começam a existir. Crescem para se aperfeiçoarem e, quando perfeitas, envelhecem e morrem. Nem tudo envelhece, mas tudo morre. Por isso, os seres, quando nascem e se esforçam por existir, quanto mais depressa crescem para existir, tanto mais se apressam a não existir. Tal é a sua condição. Só isto lhes destes, porque são partes de coisas que não existem simultaneamente e que, desaparecendo e sucedendo-se, perfazem juntas um todo de que são partes. É assim que as conversas se completam por meio de sinais sonoros. Não existiriam na sua totalidade se cada palavra, depois de emitidas as sílabas, não se extinguisse para outra lhe suceder. Que minha alma vos louve por tudo isto, ó meu Deus.
Criador de todas as coisas. Que não se agarre a elas pelo visco do amor que entra pelos sentidos do corpo. Também as coisas caminham para não existirem e dilaceram a alma com desejos pestilenciais, porque ela quer existir e gosta de descansar no que ama, mas não tem onde, porque as coisas não são estáveis, fogem. Quem as pode seguir com a sensibilidade? Quem as pode alcançar mesmo quando presentes? A sensibilidade é vagarosa porque é sensibilidade. Tal é a sua condição. É suficiente para aquilo para que foi criada. Mas não o é para reter as coisas que transitam de um princípio devido para um fim que lhes é devido, porque no vosso Verbo que as criou, ouvem estas palavras: daqui até ali. 11. Eis a paz. Não sejas vã, ó minha alma, nem ensurdeças o ouvido do coração com o tumulto da tua vaidade. Ouve também o mesmo Verbo, clama que voltes. O lugar do descanso imperturbável está onde o amor não é abandonado, a não ser que o amor nos abandone primeiro. Eis como estas coisas passam, para outras lhe sucederem, e assim se formar de todas as suas partes este mundo cá embaixo. Afasto-me eu, porventura, para outro lugar? Diz o Verbo de Deus. Fixa aqui, ó alma, a tua mansão. Retribui-lhe tudo o que dele alcançaste, já que estás cansada de tantos enganos. Entrega à verdade tudo o que tens recebido da verdade, e não só não perderás nada, mas ainda a tua podridão reflorescerá. As tuas fraquezas serão curadas. As tuas frouxidões serão reformadas, rejuvenescidas e estreitamente unidas a ti, sem te colocarem na ladeira por onde descem, mas ficando contigo e permanecendo junto do Deus sempre estável e eterno. Por que é que tu, perversa, segues a tua concupiscência? Que ela te siga a ti quando retrocederes. O que por ela sentes constitui partes, e tu ignoras o todo formado por essas partes que ainda te deleitam. Mas se a sensibilidade do teu corpo fosse apta para receber o todo, e se na parte do todo não tivesse recebido, para teu castigo, a justa limitação, quererias que passasse o que presentemente existe, para que o conjunto mais te deleitasse. Ora,
Tu ouves pelos mesmos sentidos carnais o que pronunciamos, e certamente não queres que as sílabas parem, mas desejas que voem para outras lhes sucederem, para assim ouvires o conjunto. Do mesmo modo acontece com as partes que formam um todo, sem que haja simultaneidade nas partes de que consta o todo. Deleita mais o todo uno quando pode ser percebido do que cada uma das partes. Mas quanto melhor que estas coisas é aquele que as fez todas, o nosso Deus, que não passa, porque nada lhe sucede. 12. O amor em Deus. Se te agradam os corpos, louva neles a Deus e retribui o teu amor ao divino artista, para lhe não desagradares nas coisas que te agradam. Se te agradam as almas, ama-as em Deus, porque são também mutáveis e só fixas nele encontram estabilidade. Do outro modo, passariam e morreriam. Ama-as, portanto, nele. Arrebata-lhe contigo todas as que puderes e diz-lhes: amemo-lo. Ele, que não está longe, foi o Criador destas coisas. Não as fez para depois as deixar, mas dele vêm e nele estão. Ele está onde se saboreia a verdade, está no íntimo do coração. Mas o coração errou longe dele. Voltai, ó pecadores, ao coração e ligai-vos àquele que vos criou. Firmai-vos nele e estareis firmes. Descansai nele e descansareis. Para onde ides por caminhos escabrosos? Para onde ides? O bem que amais, dele procede, mas só é bom e suave quando para ele é dirigido. Pelo contrário, será justamente amargo se ama injustamente o que dele provém, abandonando a Deus. Por que andar de contínuo por caminhos difíceis e trabalhosos? Não há descanso onde o procurais. Procurais a vida feliz, onde nem sequer a vida existe? Ele, a nossa vida, desceu até nós, suportou a nossa morte e matou-a pela abundância da nossa vida. Com voz de trovão clamou que voltássemos para ele, para o lugar escondido de onde veio a nós, descendo primeiro ao seio da Virgem, onde se desposou com ele a natureza humana, a carne mortal, para não ficar eternamente mortal. E de lá, como um esposo que sai do tálamo, deu saltos como um gigante para percorrer o seu caminho. Não se deteve, mas correu clamando com palavras, com obras, com a própria morte, com a vida, com a descida ao limbo, com a ascensão, clamando sempre
que a Ele voltássemos. Fugiu dos nossos olhos para que entremos no coração e aí o encontremos. Sim, separou-se de nós com relutância, mas ei-lo aqui. Não quis estar conosco muito tempo, mas não nos abandonou. Arrancou-se donde nunca se retirou, porque o mundo foi por Ele criado e estava neste mundo e veio a este mundo salvar os pecadores. A Ele se confessa minha alma, a Ele, seu médico, pois contra Ele pecou. Filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Será possível que, depois da descida da vida, não queirais subir e viver? Mas para onde subis quando vos levantais e abris a vossa boca contra o céu? Descei para subirdes até Deus, pois vos precipitastes pensando elevar-vos contra Deus. Alma, dize-lhes isto, para que chorem neste vale de lágrimas, e assim os arrebates contigo para Deus, pois é o seu Espírito que te inspira estas palavras, se as disseres, ardendo no fogo da caridade. 13. O que é belo? Por esse tempo, ignorava estas verdades e amava as belezas terrenas. Caminhava para o abismo e dizia a meus amigos: amamos nós alguma coisa que não seja o belo? Que é o belo? Que é o belo, por conseguinte? Que é a beleza? Que é que nos atrai e afeiçoa aos objetos que amamos? Se não houvesse neles certo ornato e formosura, não nos atrairiam. Eu notara e via que nos mesmos corpos se devia distinguir a beleza proveniente da união das suas partes, o todo, e o resultante da sua apta acomodação a alguma coisa, como, por exemplo, a parte de um corpo ao seu todo, ou o calçado ao pé, e outras semelhantes. Essas considerações borbulhavam no meu espírito desde o fundo do coração. Escrevi, por isso, os tratados do belo e do conveniente. Creio que em 2 ou 3 livros. Vós o sabeis, meu Deus. Eu já me esqueci. Já não os possuo. Desapareceram-me, não sei como. 14. Homenagem a Hiério. Que motivo, Senhor e Deus meu, me levou a dedicar esse tratado a Hiério, orador de Roma? Não o conhecia pessoalmente.
Apenas o estimava pela brilhante reputação de ciência e por algumas palavras que, ao ouvi-las repetir, me agradavam. Era-me simpático, sobretudo, por agradar aos outros e todos o cumularem de louvores. Admiravam-se que um sírio de nascimento, já mestre de eloquência grega, chegasse a orador admirável da língua latina e fosse sábio profundo em assuntos de ciências filosóficas. Louva-se um homem e, ainda que se encontre ausente, é amado. Mas esse amor que sai da boca do que louva entrará no coração do que ouve? Não. Mas o amor de um acende-se com o amor do outro. Por isso só se ama o que é louvado, quando se está persuadido que esses louvores partem de um coração que não engana, quer dizer, quando é o afeto sincero que o louva. Assim é que eu amava então os homens, regulando-me pelo juízo dos mesmos homens, e não pelo vosso, ó meu Deus, no qual ninguém se engana. Mas por que não os louvava como se louva um cocheiro triunfante ou um caçador de circo, aclamado pelas ovações populares? Pelo contrário, por que os louvava de modo tão diferente, com ponderação e da mesma maneira como eu o queria ser? Certamente não desejava ser louvado e estimado como os comediantes, apesar de também eu os elogiar e amar. A escolher, queria antes ficar obscuro que tornar-me célebre com a arte deles. Assim antes queria ser odiado que amado. Como se podem manter numa alma propensões de amor tão variado e diferente? Como amo noutrem o que odeio e repilo para longe de mim? Não somos ambos, porventura, homens? Não se pode efetivamente aplicar ao histrião, companheiro de nossa natureza, o que se diz de um bom cavalo que alguém estima e ao qual ninguém se quer assemelhar, mesmo no caso de isso ser possível? E então, sendo eu homem, amo num homem o que me horroriza ser? Grande abismo é o homem, Senhor. Tendes contados os seus cabelos e nenhum se perde para vós. Contudo, seus cabelos são mais fáceis de contar que os afetos e movimentos do coração. Mas aquele retórico pertencia à classe dos que eu amava tal qual como eu mesmo queria ser amado. Eu andava errante com orgulho e era levado em redemoinho de qualquer tufão. Mas, apesar disso, muito às ocultas, era ainda governado por vós. Como sei e posso confessar com verdade diante de vós que o amava mais pela estima dos que o louvam que pelos méritos por que era louvado? Se em vez de o louvarem
o vituperassem, apregoando essas mesmas qualidades como censura e desprezo, de modo algum me entusiasmaria por ele. Contudo, os méritos eram os mesmos, a pessoa a mesma. Somente seria outra a estima dos narradores. Eis onde jaz enferma a alma que ainda não aderiu à solidez da verdade. Avança e volta, retrocede e torna a retroceder, como os sopros das línguas que ventam dos pulmões dos sentenciosos. Para a alma, a luz se cobre de nuvens e a verdade não se distingue, estando diante de vós. Tinha muito a peito que minhas palavras e estudos fossem conhecidos desse homem. Se os aprovasse, havia de me entusiasmar ainda mais por ele. Se os condenasse, o meu coração fútil e vazio da vossa firmeza sentir-se-ia ferido. Com grande prazer, meditava no belo e conveniente assunto da obra que tinha dedicado a Hiério, admirando-a na minha imaginação, sem haver mais ninguém que a louvasse. O problema do belo e do mal. Mas, ó Todo-Poderoso, que só criais maravilhas, ainda não via na vossa arte o fulcro de tão grandes obras. O meu espírito errava pelas formas corpóreas. Definia o belo, o que agrada por si mesmo, e o conveniente, o que agrada pela sua acomodação a alguma coisa. Distinguia-os e comprovava-os com exemplos hauridos dos corpos. Voltei-me depois para a natureza da alma, mas as falsas opiniões que tinha dos seres espirituais não me deixavam vislumbrar a verdade. A própria força desta se precipitava contra meus olhos, mas logo eu retirava da realidade incorpórea o espírito, para o meio dos traços, cores e empoladas grandezas. Ora, como não as podia distinguir na alma, julgava que não podia ver a minha alma. Amando a paz na virtude e odiando a desunião no vício, notava a unidade na primeira e uma certa desunião no segundo. Parecia-me que a alma racional e a essência da verdade e do soberano bem residiam nessa unidade. Pensava eu, miserável, que na desunião da vida irracional existia qualquer substância e natureza do sumo mal que não era só substância, senão também verdadeira vida. Mas era vida que não proviria de vós, Deus meu, de quem se originam todas as coisas. Sem saber o que dizia, chamava aquela unidade mônada, como a alma sem sexo. A multiplicidade chamava díade, por ser ira nos crimes e voluptuosidade nas paixões. Não conhecia ainda nem tinha aprendido que o mal não é substância alguma, nem a nossa mente é bem supremo e imutável.
comete-se um crime quando o movimento vicioso do espírito, onde reside a paixão, se atira arrogante e tumultuosamente, ou se pratica uma infâmia quando a alma não refreia os afetos de onde nascem os prazeres carnais. Assim, se a própria alma racional é viciosa, os erros e as falsas opiniões contaminam a vida. Era este o estado de minha alma. Ignorava que ela, por não ser a mesma essência da verdade, devia ser ilustrada por outra luz, para participar da verdade, porque vós alumiareis a minha lâmpada, Senhor, e esclarecereis as minhas trevas, ó meu Deus. Todos nós participamos da vossa plenitude, porque sois a verdadeira luz que alumia todo o homem vindo a este mundo, e em vós não há mudança, nem sombra instantânea. Mas eu esforçava-me por me aproximar de vós, e me repelíeis para que saboreasse a morte, pois resistis aos soberbos. Haverá soberba maior do que afirmar com inaudita loucura que eu, por natureza, era o mesmo que vós? Ora, sendo eu mutável, o que para mim era evidente, pois desejava ser sábio para, de menos perfeito, me tornar mais perfeito. Não obstante, preferia imaginar-vos mutável a não ser o que vós sois. Por isso me repelíeis e resistíeis à minha soberba cheia de vento. Imaginava formas corpóreas. Eu, carne, acusava a carne. Eu, espírito errante, ainda não me voltava para vós. Vagueando, caminhava por quimeras que não existem nem em vós, nem em mim, nem nos corpos. Não são criações da vossa verdade, mas puras ficções que o meu orgulho formava segundo os corpos. Com inepta tagarelice, perguntava aos pequeninos, fiéis vossos e meus concidadãos, de quem inconscientemente andava exilado: por que razão vagueia a alma, criada por Deus? E não tolerava que me replicassem: e então, por que vagueia Deus? Antes queria defender que a vossa substância imutável era coagida a andar errante, do que confessar de que a minha, mutável, se tivesse desencaminhado livremente ou vagueasse por castigo. Contava talvez 26 ou 27 anos quando escrevi aquele tratado, revolvendo no pensamento essas imaginações puramente materiais que faziam ruído aos ouvidos de meu coração. Voltava-os, ó doce verdade, para a vossa melodia interior, quando meditava no belo e no conveniente. Desejando estar na vossa presença, ouvir-vos e alegrar-me intensamente com a voz do esposo, não o podia, porque os rumores do erro arrastavam-me para fora, e o peso da soberba precipitava-me no abismo. Não concedíeis ao meu ouvido o gozo e a alegria
e os meus ossos, que não tinham sido humilhados, não exultavam. 16. As 10 categorias de Aristóteles. Que importava ter lido e compreendido sozinho, pelos 20 anos, a obra de Aristóteles, chamada As 10 Categorias, que me tinha vindo às mãos? Quando um retórico de Cartago, meu professor, e outros que se tinham por doutos, a citavam com palavras a estalarem de soberba, ficava suspenso, à espera de qualquer coisa sublime e divina. Conversando sobre este assunto com alguns que confessavam tê-las dificilmente entendido, apesar de mestres muito eruditos lhes explicarem com palavras e inumeráveis desenhos traçados na areia, eles nada me puderam ensinar que já não tivesse aprendido na simples leitura particular. As 10 categorias pareciam falar-me claramente da substância. O homem, por exemplo, do que nela se contém, como a figura do homem, a estatura, quantos pés mede, o parentesco, de quem é irmão, onde se acha, quando nasceu, se está de pé ou sentado, calçado ou armado, se faz alguma coisa, se padece algo, e, enfim, toda a infinidade de coisas que se encontram nestes 9 gêneros de que citei alguns exemplos, ou no próprio gênero da substância. De que me aproveitava isto, se só me prejudicava? Julgando que tudo estava incluído nos 10 predicamentos, esforçava-me por igualmente vos compreender a vós, meu Deus, que sois admiravelmente simples e imutável, como se estivesseis subordinado à vossa grandeza e beleza, ou como se fosseis um corpo, onde esses atributos se radicavam. Vós, porém, sois a vossa mesma grandeza e beleza. Ora, um corpo, pelo fato de ser corpo, não é grande nem belo. Continuaria a ser corpo, ainda que fosse menor e menos belo. Era falso o que pensava de vós. Era mentira. Eram ficções da minha miséria e não uma concretização da vossa beleza. Tinhais ordenado, e assim se realizava em mim, que a terra me produzisse espinhos e cardos, e que eu alcançasse o pão à custa de trabalho. A mim, tão mau escravo nesse tempo, que me aproveitou ter lido e compreendido por mim mesmo todos os livros que pude, das artes a que chamam liberais. Comprazia-me neles, sem saber de onde provinha tudo o que encerravam de certo e verdadeiro. Estava de costas voltadas para a luz e com a face erguida para os objetos iluminados. Por isso, o rosto com que os via iluminados não era iluminado. Vós sabeis, Senhor meu Deus, tudo o que aprendi sem dificuldade e sem mestre acerca da eloquência, da dialética, da geometria, da música e da matemática. Porque a prontidão de inteligência e a agudeza de intuição são dons vossos.
mas nem por isso vos oferecia em sacrifício. E assim, longe de me serem úteis, causavam-me ainda mais dano, porque insisti em apoderar-me da melhor parte da minha herança e não guardei em vós a minha força, mas afastei-me de vós para uma região longínqua, onde a dissipei nas paixões com meretrizes. De que me serviam estes dons preciosos se usava mal deles? Só compreendia como aquelas artes eram difíceis de entender ainda aos mais estudiosos e inteligentes quando me esforçava por expô-las a eles. Dentre eles, o melhor era só o que menos vagarosamente seguia a minha exposição. Mas que fruto tirava daqui, Senhor meu Deus, suprema verdade, se vos concebia como um corpo luminoso e imenso e me considerava como uma parcela desse corpo? Que requintada perversidade! Assim era eu. Não me envergonho, meu Deus, de confessar as vossas misericórdias para comigo e de vos invocar, já que não me envergonhei de proferir blasfêmias diante dos homens e de ladrar contra vós. De que me servia possuir um talento tão ágil para aquelas ciências e ter desfeito, sem auxílio de nenhum mestre humano, o nó de tantos livros intrincadíssimos, se errava na ciência da religião, com sacrílegas e deformantes torpezas? E que prejuízo sofriam vossos filhos em serem menos inteligentes, se não se afastavam de vós e se iam cobrindo de penas no ninho da vossa igreja, nutrindo as asas da caridade com o alimento sadio da fé? Fazei, ó Senhor, nosso Deus, que esperemos a sombra das vossas asas. Protegei-nos e guiai-nos até quando nos atingirem os cabelos brancos. A nossa firmeza só é firmeza quando vós nela estáis. Mas quando depende de nós, então é enfermidade. O nosso bem vive sempre em vós. E somos perversos porque nos apartamos de vós. Fazei, ó Senhor, que voltemos já para vós, para não submergirmos, porque o nosso bem, que sois vós mesmo, vive sem deficiência alguma em vós. Apesar de termos caído do nosso bem, não temos receio de não o encontrar quando voltarmos, porque em nossa ausência não desaba a nossa morada, a vossa eternidade.